como o nome diz, restore as built. A ideia dele é pegar a informação que é levantada em campo, né, e transformar aquela informação no projeto correto da via. Né? É um caminho inverso. Né? Quando você faz uma rodovia, você tem um projeto e executa ele. Né? Tá? O restituidor ele parte de uma situação já feita e monta o projeto. Né? Claro que não é todo o projeto de engenharia de uma via. Né? O projeto envolve elementos de segurança, de drenagem. Né? Aqui é só a questão do traçado, a gente chama da planimetria, né? onde é que existem as retas, tangentes, né? E as curvas, e onde é que existem as rampas. Né? O restituidor, né? Para ele desempenhar a função dele, e apresentar os resultados que a gente necessita, ele precisa de poligonais georreferenciadas do traçado da rodovia. Né? Como é que essas poligonais são obtidas na prática? Né? Você pode percorrer a via com GPS, né? E aí o GPS vai armazenando o traçado que ele percorreu. Né? Você pode percorrer a via também com uma pequena câmera de ação, né? Ou qualquer outro tipo de dispositivo de filmagem que permitam acoplar também, ou tenham internamente um GPS. Com essa coordenada, né? Seja ela dentro de um arquivo de vídeo, ou seja dentro de um arquivo de track de GPS, né? Você transforma cada pontinho que o GPS produziu aquilo ali numa poligonal, numa linha, numa line string, que são vários sinônimos da mesma coisa. E essa poligonal, né, esse traçado que o veículo percorreu na via, né, é o que vai alimentar o restituidor. O restituidor, ele recebe um arquivo, né, de traçado e ele gera como resultado 2 arquivos também de traçado. Só que um arquivo, ele analisa ou ele segmenta esse traçado em tangentes ou retas e em curvas. Então, é claro que você diz, mas eu estou vendo a curva, estou vendo a reta, sim, mas eu preciso desse dado digital, automatizado, para alimentar algum outro software. Né? Então, isso, se for um usuário que for fazer, ele vai perder muito tempo. E além do que, achar a reta e a curva, dividir é fácil. Agora, qual é o comprimento da tangente? Qual é o raio da curva? Isso é o restituidor que vai dizer. Então, o primeiro resultado dele chama de planimetria. Ele divide o traçado da via em tangentes e curvas e informa qual é o comprimento da tangente, qual é o comprimento da curva e, no caso da curva, também qual é o raio da curva. Esse é o primeiro resultado. A segunda poligonal é a poligonal relacionada à altimetria, ou seja, onde a rodovia, né, onde você sobe, onde é que você desce. É claro que subida e descida é uma questão relativa ao sentido que você percorre a via. Né? O restituidor interessa aos órgãos de gestão, né, de rodoviária, né, pode ser ferroviária também, né, porque se aplica também, né, e empresas de engenharia que prestam serviços também para esses órgãos. Nós usamos o restituidor normalmente em projetos onde é que a pessoa precisa saber o inventário da rodovia. Então, muitas vezes a gente usa o restituidor junto com outros softwares que o Webtrans tem, né? Inclusive o ROR também, que faz uma detecção automatizada de objetos viários dentro de imagens. Né? Então a pessoa precisa saber onde está a placa, onde é que está a ponte, onde é que está o viaduto. Né? E ele precisa saber também informação sobre as tangentes e as curvas. Né? A gente já usou o restituidor, por exemplo, ele tem uma funcionalidade importante. Por exemplo, onde é que eu vou localizar um posto de pesagem? Né? Na rodovia, onde é que eu vou localizar um posto da Polícia Rodoviária Federal? Eu não posso botar, por exemplo, um posto de pesagem, um posto da PRF no meio de uma curva, né? Ou numa descida muito acentuada. Né? Então, um dos incrementos dessa nova versão foi o uso de técnicas de inteligência artificial, no caso algoritmos genéticos, né? Para que o próprio programa se autocalibra. Ele pega o resultado que ele entrou, ou seja, a poligonal, que ele recebeu para achar onde é que tem reta, curva e tudo mais. Né? Aí ele acha isso e ele monta uma nova poligonal. Né?
E aí ele compara a semelhança entre a poligonal original e a que ele montou. A gente acredita, né, e é interessante que uma poligonal deveria bater com a outra. Enquanto isso não ocorre, né, ou seja, a distância, ou seja, ou digamos a sombra, né, uma sobre a outra, enquanto não estão muito próxima, o programa ele sozinho mexe nos parâmetros e vai procurando essa convergência, né? Então esse foi o grande incremento dessa nova versão.